Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Recolhemos-nos um pouquinho de tempo para ouvirmos o Senhor, como todos os dias, neste nosso programa Bom Dia São Pedro, em que queremos justamente dar ao Senhor esse espaço tão precioso, tão fecundo do nosso dia e da nossa vida. Hoje, mais do que o Evangelho, que vai nos falar daqueles que seguiam nosso Senhor e de tantos que deixavam tudo e, inclusive, dispunham dos bens que possuíam para Jesus e os discípulos e assim por diante, dos demônios e assim por diante. Ou seja, daquelas coisas que foram acontecendo na caminhada dos discípulos com Jesus. Mas hoje, mais do que esse Evangelho, né, eu quero convidá-los a meditarmos a primeira leitura. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 20. 1 Coríntios 15, 12 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não o teria ressuscitado. Se é verdade que os mortos não ressuscitam, pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Palavra da salvação. Palavra do Senhor, perdão. Graças a Deus. Muito amados irmãos e irmãs, quis trazer para a nossa reflexão esta primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que, São Paulo vai como que catequizando e confrontando os coríntios com várias ideias que naquele tempo, para muitos daquela comunidade, não eram muito claras às vezes. E às vezes ia criando confusão, inclusive no campo doutrinário, como aqui nós vemos. E é muito bonito, então, porque nós somos confrontados com a verdade da ressurreição e com as suas consequências. Quero começar com essa ideia, né, em que nós somos convidados a compreender que a realidade da morte e ressurreição de Nosso Senhor, como fato histórico, não há muito o que dizer, mas justamente não é apenas um fato histórico, mas é o centro da história, né? Porque determina a salvação de todo mundo, né? E de modo especial, então, porque nos toca a todos, né? De modo pessoal. Então, nós vemos justamente aquilo que diz São Paulo numa outra carta de Efésios, como Deus recapitula tudo no seu Filho Jesus Cristo, e de modo especial no mistério da sua morte e ressurreição. Então, ou seja, é real a sua morte e a sua ressurreição, justamente porque nos atemos tanto à sua morte, somos convidados a compreender com igual força a sua ressurreição. É fato inegável. A igreja testemunha. Nós temos testemunhas autênticas, com autoridade, que nos transmitem essa verdade. E nós permanecemos na fé da igreja que sempre acreditou nesse dado de fé, neste evento salvífico.
E este evento salvífico, ele norteia a vida cristã como um todo. Por isso, vejam, se a gente acha que isso é uma coisa que pode ser tomada de modo banal, enfim, né? Eu me lembro uma vez que eu vi um filme que falava sobre, levantava a possibilidade em estudos arqueológicos de ter encontrado o corpo de Nosso Senhor, né? E aí se começou toda uma conversa e tal, né? Para nós é simplesmente, ou seja, o fato da hipótese, né, é simplesmente inadmissível e impossível. Primeiro porque se nós cremos com dados atestados pela fé e por pessoas que viveram naquele tempo, que de fato o corpo de Nosso Senhor, colocado no sepulcro, que está lá até hoje, na Basílica do Santo Sepulcro, o sepulcro está vazio, aquele corpo foi ressuscitado, foi glorificado. Nós acreditamos nisso. Então, qualquer um que venha dizer qualquer coisa que vá em contra, precisa ser prontamente rejeitado na sua hipótese, na sua ideia, seja o que for. E depois, então, vamos para as consequências disso. Bom, São Paulo diz isso muito claramente. Vã seria a nossa fé, né? Não teria nenhum valor, ou seja, se a nossa fé não alcança a ressurreição, não serve para nada. E se alcança a ressurreição, então dela nós temos que tirar todas as consequências. E quais são as consequências disso? A primeira aqui colocada por São Paulo de modo muito importante é o perdão dos pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. E Ele quis fazê-lo através do mistério da sua morte e ressurreição. Nós colocamos, portanto, em paralelo a ressurreição de Nosso Senhor com o perdão dos nossos pecados. Porque o perdão dos nossos pecados nos dá a vida que o Cristo conquistou-nos com a sua morte e ressurreição. Toda a confissão nos dá essa experiência pascal. Toda a confissão nos dá essa ressurreição na alma e na vitalidade e vigor da amizade, da experiência com Nosso Senhor. Depois, sim, aí São Paulo vai dizer que nós somos uns coitadinhos se nós não acreditamos na ressurreição, ou seja, se a ressurreição não fosse verdadeira, né? Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós, de todos os homens, seríamos os mais dignos de compaixão, seríamos uns coitadinhos. De fato, porque nós estaríamos colocando toda a nossa confiança, toda a nossa fé, enfim, tudo numa grande ilusão, numa grande mentira. Mas justamente São Paulo diz isso para que nós não caímos nem mesmo na tentação de pensar que talvez isso possa não ser verdade. Porque nós temos isso firmemente atestado, confirmado. É dado de fé, é realidade vivida, acontecimento concreto, que precisa justamente estar sempre diante dos nossos olhos. E aí São Paulo termina nesse último versículo que ouvimos com um acréscimo muito importante. A ressurreição de Cristo não foi um evento acontecido lá. Então, só Jesus ressuscitou, porque é Deus, porque, enfim, aí teve o seu corpo glorificado, corpo que sim assumiu da Virgem Maria, e agora está na glória à direita do Pai, com o seu corpo transformado, ressuscitado. E São Paulo vai dizer, isso não é tudo. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, o que são as primícias? São os primeiros frutos da colheita. São os primeiros frutos que se vai colher no plantio, né, no tempo da colheita. Então, vejam só, Nosso Senhor está dizendo que a gente começa reconhecendo a ressurreição do Cristo para ver o dinamismo mesmo da ressurreição na nossa vida. Para acreditar na ressurreição para a vida eterna daqueles que partiram dessa vida. E é assim que nós construímos a nossa fé, com esse limiar no nosso horizonte, com essa certeza que, de alguma forma, nos atrai e nos arrasta para uma vida de ressuscitados com Cristo. Ou seja, para uma vida de quem não se pertence mais. Porque se nós ressuscitamos com Cristo, houve uma troca. A nossa vida de morte e de pecado, ela foi partícipe da morte do Cristo. E a vida ressuscitada é a do Cristo que pulsa em nós. Então, por isso que queria trazer hoje a reflexão da primeira leitura, porque é muito importante nós termos esse dinamismo e essa profundidade toda da ressurreição no cotidiano da nossa vida.
porque nós somos convidados também a ressuscitar todos os dias com Cristo. A vida que se renova para nós a cada manhã quando acordamos, ela precisa ser compreendida, vivida e oferecida a Deus e aos irmãos como uma vida ressuscitada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos rezar pelos nossos aniversariantes, por esses que têm justamente este dom precioso de Deus, que se renova de modo ainda mais especial, porque celebram o dia que nasceram para esta vida, que vieram neste mundo para alcançarem justamente nessa vida a santificação e conquistarem o céu para si e para os seus irmãos. Queremos também bendizer a Deus por aqueles que se uniram ao mistério de Cristo de forma tão especial e profunda pelo sacramento do matrimônio e são chamados, portanto, a testemunhar a beleza deste amor do Cristo por nós e da resposta que somos chamados a dar como igreja. Queremos oferecê-los todos ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vossos locais de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.